guerreiros e guerreiras, tranquilidade? Professor Bruno Cecília aqui de Física falando do canal Física do Guerreiro para mais uma aulinha aí para vocês, senhores. Vamos lá? Vamos falar hoje sobre estática, beleza? Quando a gente fala em estática, a gente tem que lembrar que esse corpo ele vai estar em equilíbrio, beleza? Em equilíbrio estático, show de bola? E nós vamos trabalhar dois tipos de equilíbrio, senhores. O equilíbrio de um ponto material e o equilíbrio de um corpo extenso. Beleza? Qual é a condição para que um ponto material esteja em equilíbrio? Primeira coisa, o que é um ponto material? O ponto material é quando ele despreza a dimensão do corpo, beleza? A gente considera ele apenas como sendo um ponto. A dimensão do corpo não vai importar para o nosso estudo, tranquilo? E para que esse ponto material esteja em equilíbrio, a gente vai adotar que a força resultante que atua sobre ele tem que ser igual a zero, guerreiro. Show de bola? Então, ponto material em equilíbrio, condição ali é que a força resultante seja zero. Essa condição é a condição de translação de equilíbrio desse corpo. Show de bola? Então, força resultante ser igual a zero. O que acontece quando a força resultante é igual a zero? Vamos lá, ó. Eu tenho que a soma das forças que atuam sobre aquele corpo tem que ser igual a zero. Então, observa comigo aí. Eu tenho sobre aquele ponto material ali, atuando três forças. As forças F1, F2 e F3. Perceba que F2 está na vertical e para baixo, a F3 está na horizontal para a esquerda e a F1 está na diagonal para cima. Belezinha? Então, quando eu fizer a soma vetorial de F1, F2 e F3, essa soma vetorial obrigatoriamente tem que dar zero, senhores. Belezinha? E como eu irei fazer essa soma vetorial, a soma de vetores? Você tem algumas formas de fazer isso. Vamos ver? A primeira delas é você decompor as forças, beleza? Decompor que força, mestre? A força que está inclinada. Então, olha aqui, ó. Por exemplo, essa força F1, eu posso decompor aqui, ó, na horizontal. Então, vai ser F1 vezes o cosseno daquele ângulo. E posso decompor na vertical, que vai ser o F1 vezes o seno daquele ângulo. Show de bola? Aí, como a força resultante é zero, o que acontece? As forças que estão na mesma direção em sentidos opostos, elas vão ter que ser iguais. Belezinha? Então, depois que você decompôs, ó, você esquece essa força F1. Olha só para os componentes. Então, por exemplo, aqui na horizontal, a força F1 vezes o cosseno de θ, ela vai ter que ser igual à força F3, porque está em equilíbrio e a força resultante tem que dar zero. Se eu olhar na vertical, a força F1 seno de θ vai ter que ser igual à força F2. Show de bola? Essa aí é a nossa condição de equilíbrio, um ponto material. Então, sempre que a força resultante for igual a zero, as forças que estiverem na mesma direção, em sentidos opostos, elas têm que ser iguais. Show de bola? Então, esse é o primeiro jeito de você resolver a questão. Você decompõe a força que está inclinada e vai igualar as forças que estiverem na mesma direção, em sentidos opostos. Show de bola? Agora, quando houver três forças atuando sobre aquele corpo, tem uma outra forma de você resolver também. Porque forças são vetores, beleza? E quando a gente tem uma soma vetorial dando zero, toda soma vetorial que dá zero, aquilo obrigatoriamente tem que formar ali um polígono fechado. Show de bola? A gente viu isso na aula de vetores. Então, olha só, o que vai acontecer ali? Eu vou transladar as minhas forças. Eu tenho que a força F1, ela está aqui, ó, na diagonal para cima. Então, vou deixar ela na diagonal para cima. A força F3, ela está na horizontal para a direita. Então, vou deixar ela na horizontal para a direita. Para a direita não, para a esquerda, né? Perdão. Na horizontal para a esquerda. E a força F2, ela está aqui na vertical e para baixo. De bola? Então, se você observar aqui, ó, você formou um polígono fechado com as suas três forças. E sempre irá formar esse polígono fechado quando houver três forças, porque a soma vetorial tem que dar zero. Aqui está o seu ângulo θ, beleza? Então, o que você vai poder fazer aqui? Ó?
você pode utilizar aquelas relações de seno e cosseno para relacionar F1, F2 e F3. Então, por exemplo, nesse triângulo retângulo que eu tenho aqui, ó, F3 e F2 são os catetos e F1, que está oposto ao ângulo de 90, é a nossa hipotenusa. Então, se eu quero calcular, por exemplo, o seno daquele ângulo é o cateto oposto, que é o F2, sobre a hipotenusa, que é o F1. Então, eu obtenho aqui, ó, que o F2 é igual a F1 vezes o seno do ângulo. Da mesma forma que a gente tem aqui em cima, F1 seno θ é igual a F2. Se eu quero calcular o cosseno daquele ângulo, o cosseno é o cateto adjacente, que é o F3, sobre a hipotenusa, que é o F1. Então, daqui eu vou obter que o F3 vai ter que ser igual a F1 vezes o cosseno do ângulo. Da mesma forma que a gente encontrou aqui em cima. Belezinha? Então, você tem essas duas opções, guerreiro. Ou você translada as forças, forma ali um polígono fechado, ou você decompõe a força que tiver na diagonal e vai igualar as forças que estiverem na mesma direção em sentidos opostos. Show de bola? Para você que está com essa dúvida aí de decomposição de vetores, beleza? Relações ali de seno e cosseno, belezinha? Vai lá na física básica, que eu passei por isso passo a passo, explicando para vocês como é que a gente faz isso. Show de bola? Ou relembra a nossa aula lá de vetores. Tranquilo? Vamos lá, ó. Teorema de Lamir. Como é que vai funcionar esse teorema? O que esse teorema fala para a gente, guerreiro? Ele fala o seguinte, ó. Assim, se três forças existirem no mesmo plano, forem simultâneas, aplicadas ao mesmo tempo, a magnitude de cada força será proporcional ao seno do ângulo oposto formado pelas outras duas forças. Então, ali eu tenho três forças atuando sobre aquele corpo. Essas forças foram aplicadas simultaneamente, beleza? Então, todas ao mesmo tempo. Então, tem ali as forças T1, T2 e T3, belezinha? O que vai acontecer? A força T1, ela vai ser sobre a força T1, sobre o seno do ângulo onde essa força está oposta, que é esse ângulo alfa, vai ter que ser igual à força T2 sobre o seno do ângulo onde essa força está oposta, que é esse ângulo θ. Então, aqui, ó, eu vou pegar T1 sobre o seno de alfa, isso vai ter que ser igual a T2 vezes o seno de θ, que vai ter que ser igual a T3 sobre o seno de beta, belezinha? Aqui na nossa imagem aqui, ela está erradinha, né? Então, aqui, ó, seria θ e aqui beta, tá? Tá invertido. Então, você pega a força sobre o seno do ângulo onde essa força está oposta. Então, aqui, ó, T1 está oposto a esse ângulo alfa, então vai pegar T1 sobre o seno de alfa. O T2 está oposto a esse ângulo θ, então vai pegar T2 sobre o seno θ. E o T3 está oposto ao ângulo beta, ó. Então vai pegar T3 sobre o seno de beta. Belezinha? Então, você pode utilizar essa regrinha esse teorema de Lamir, para calcular o valor das forças que estão sendo aplicadas naquele corpo. Tranquilidade? Vamos de questãozinha da EA. Vamos lá. O que ele pede para a gente aí? Um pedreiro decidiu prender uma luminária de 6 kg entre duas paredes. Para isso, dispunha de um fio ideal de 1,3 metros que foi utilizado totalmente e sem nenhuma perda, conforme pode ser observado na figura. Sabendo que o sistema está em equilíbrio estático, determine o valor em newtons da tração que existe no pedaço do fio ideal preso à parede. Adote o modo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, senhores. Se está em equilíbrio estático, a nossa força resultante ela tem que dar zero. Belezinha? Então, vamos ver aqui as forças. Eu tenho aqui uma tração, ó, nesse fio BC e tem uma outra tração nesse fio AB. Tranquilo?
Aqui, ó, nesse bloco eu tenho uma força-peso, correto? Peso desse bloco. Tem aqui uma outra tração, correto? Vou chamar essa tração de T. É isso? E aqui, nesse ponto, eu também vou ter uma outra tração para baixo, que vai ser o mesmo módulo dessa tração T. Por quê? Elas estão no mesmo fio. E no mesmo fio as trações são iguais. Show de bola? Como está em equilíbrio, a força resultante é igual a zero, a gente pode falar que essa tração T, para o bloco aqui, ó, a tração T, ela vai ter que ser igual à força-peso. Isso para ficar em equilíbrio, correto? Então, aqui, ó, nesse ponto B, eu já posso substituir pela força-peso. Então, naquele ponto B, quais são as forças que estão atuando? As trações TBC, tração TA e a força-peso. Tranquilo? Vamos lá. Eu sei o valor desse ângulo aqui e eu sei o valor desse ângulo? A princípio não, né? Mas olha aqui, ele deu que esse lado aqui vale 40, 30, né? 40 é esse lado aqui, correto? E o ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, né, senhores? O que vai acontecer? Pitágoras, né? Um lado é 30, outro lado é 40. Quem vai ser a nossa hipotenusa? Esse é aquele nosso triângulo pitagórico, né? O 3, 4 e o 5. Só que aqui é 30, aqui é 40. Logo, a nossa hipotenusa vai ser 50. E aqui está o nosso ângulo, que eu vou chamar de θ. Tranquilo? Se você observar do outro lado direito, aqui, ó, também vale 30 e aqui também vale 40. Então, a hipotenusa também vai ser 50. Então, esses ângulos, eles são iguais, né? Então, se aqui é θ, aqui também vai ser θ. Tranquilo? Aí, quem é o seno e quem é o cosseno desse ângulo? Vamos ver aqui, ó. Quem é o seno de θ? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 50. É 3 sobre 5. Quem é o cosseno de θ? Cosseno de θ é o cateto adjacente, que é 40, sobre a hipotenusa, que é 50. Isso aqui vai dar 4 sobre 5. Beleza? Então, eu já sei o seno e o cosseno daquele ângulo. O que eu vou fazer agora? Eu vou decompor a minha tração, que está ali na diagonal, eu vou decompô-la aqui na horizontal. Na horizontal, aquela tração que eu decomponho, em relação àquele ângulo θ, vai ser tração AB vezes o cosseno de θ, está adjacente. Essa tração BC, ó, quando eu decomponho ela na horizontal, vai ser o valor da tração BC vezes o cosseno de θ também, está adjacente, não é isso? Olha que legal, a força resultante é igual a zero, não é isso? Então, TAB, que está para a esquerda, vezes o cosseno de θ, vai ter que ser igual a 3BC, que está para a direita, não é isso? Força resultante tem que ser zero, vezes o cosseno de θ. Não é o mesmo cosseno? É o mesmo ângulo? Então, o que a gente descobriu ali? Que a tração AB é igual à tração BC, beleza? E eu vou chamar tudo isso de T. Show de bola? Telinha, né? Porque eu já chamei essa aqui de baixo de T. Show de bola? Até aí, tranquilidade? Agora, essas trações aqui eu também posso decompor na vertical. Se eu decompor na vertical, se na horizontal já foi seno, na vertical vai ser seno, não é isso? Beleza. Se na horizontal já foi cosseno, na vertical você vai utilizar o seno. Sendo que são para as duas trações, não é isso? E como elas são iguais, eu vou colocar aqui, ó, 2T' seno θ. Então, vamos aplicar a força resultante na vertical. A força resultante na vertical, ela também tem que ser igual a zero, está em equilíbrio. Então, para cima eu tenho 2T seno θ. E para baixo? Para baixo aqui eu tenho a força-peso, eu vou igualar com a força-peso. Belezinha? Então, vai ficar 2T. O seno θ, eu sei, né? Onde é que vale o nosso seno θ? Seno θ vale 3 sobre 5. Correto? A força-peso, ele me deu a massa. A massa é de 6 kg. Se a massa é 6, a gravidade é 10, não é isso? Massa vezes gravidade. Então, olha aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Não é isso? Posso simplificar com esse 6.
O 5 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. 5 vezes 10, isso vai dar 50 newtons. 50 newtons, gabarito letra C. Show de bola, senhores? Foi até aí? Então, vamos ver agora o equilíbrio de um corpo extenso. Qual é a diferença do equilíbrio do corpo extenso para o equilíbrio de um ponto material? No corpo extenso, a gente não vai desprezar a dimensão dele. O tamanho do corpo vai importar para o nosso estudo. Belezinha? Por isso que a gente está adotando aqui um corpo extenso. E diferente lá de um ponto material, quando a gente falar de corpo extenso, além do equilíbrio de translação, nós teremos o equilíbrio de rotação, beleza? Então, o corpo ele não vai transladar e nem rotacionar, tranquilo? Então, ó, quando a gente fala no equilíbrio de corpo extenso, tem uma grandeza que a gente vai trabalhar com ela aqui, que é o momento ou torque, beleza? De uma força. O que é esse momento ou torque, galera? O momento ou torque é a capacidade de uma força provocar rotação, beleza? A força, ela vai rotacionar o corpo? Ela precisa rotacionar o corpo? Não. Ela tem que ter, ela pode ter a possibilidade de rotacionar, beleza? Então, ela tem a capacidade de rotacionar. Não significa que ela rotaciona. Show de bola? Se ela tiver a capacidade de rotacionar, aquela força vai realizar um momento ou um torque. Belezinha? Então, por exemplo, aqui, ó, naquela chave de fenda ali, presa aquele parafuso, eu tenho quantas forças atuando ali? Eu tenho aqui essa força F1, a força F3 e a força F2. Quando eu aplico uma força F1 aqui na vertical e para baixo, essa força tem a capacidade de rotacionar esse corpo? Sim, não tem? Então ela vai realizar um momento ou um torque. A força F3, quando eu faço uma força na vertical e para cima, essa força, ela tem a capacidade de rotacionar essa chave de fenda? Sim, então ela vai realizar um momento ou um torque. Já a força F2, ela está sendo aplicada nessa direção, correto? Na direção horizontal para a esquerda. Quando eu aplico uma força na horizontal para a esquerda, essa força, ela tem a capacidade de rotacionar esse corpo? Não, não tem, né? Então o momento para ela vai ser igual a zero. Da mesma forma, se eu aplicar uma força aqui, ó, nesse ponto. Quando eu aplico uma força aqui, ó, chamar de F4. Essa força é F4. Ela tem a capacidade de rotacionar essa chave de fenda? Não, não tem, né? Por que que não tem? Porque ela está sendo aplicada ali, ó, em cima do ponto de rotação, que é o nosso parafuso. Então, sempre que eu pegar a força que está aplicada ali no ponto de rotação, o momento para aquela força vai ser igual a zero. Show de bola? E o que você percebe das forças F1 e F3? Que essas forças elas foram aplicadas aqui, ó, perpendicularmente à minha chave de fenda. O que significa isso? Que o ângulo entre a força e a distância é 90 graus. Quando o ângulo entre a força e a distância for igual a 90 graus, o meu momento ele vai ser mais ou menos a força vezes a distância. A força é o F1 e F3 e a distância é a distância dessas forças até o ponto aonde a gente está calculando aquele momento ou aquele torque. Belezinha? Por que o sinal de mais ou por que o sinal de menos? Porque essas forças elas podem rotacionar esse corpo em dois sentidos, né? O sentido horário e o sentido anti-horário. A força F1, quando eu aplico uma força aqui na vertical e para baixo, ela tem a tendência de rotacionar esse corpo no sentido horário. No sentido horário, a gente adota negativo. A força F3 tem a tendência de rotacionar esse corpo no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, a gente adota positivo. Belezinha? Então, quando a força for perpendicular à distância, ângulo de 90 graus, o momento vai ser mais ou menos a força vezes a distância. Belezinha? No sistema internacional, esse momento vai ser Newton vezes metro, a unidade dele, tá? Newton vezes metro. Um Newton é a unidade de força e metro é a unidade de
distância, senhores. Belezinha? O que acontece quando a minha força estiver inclinada? Igual a essa força F aqui, ó. Belezinha? Existem duas possibilidades para a gente calcular o momento para essa força. Ou eu decomponho ela na direção horizontal e na direção vertical e pego aqui a distância, ó, que é perpendicular a essa componente F seno de alfa, né? Já que a outra não vai realizar momento, porque ela está na mesma direção ali, ó, do eixo de rotação, belezinha? Ou você faz o seguinte, ó, você faz uma linha de ação aqui, ó, pega essa distância aqui, ó, essa distância B, correto? E traça a linha de ação da sua força. O que é isso? Você prolonga a sua força, tá vendo ela prolongada? Esse prolongamento que você fez vai ser perpendicular àquela distância B, ó. Então, para calcular o momento daquela força, eu vou pegar o valor daquela força vezes a distância B, que é a distância que está perpendicular àquela força. Ou eu decomponho a força na horizontal e na vertical. Se eu for pegar a componente da vertical, o que vai acontecer? A distância que está perpendicular àquela componente é a distância D, beleza? Então, sempre você vai pegar a força que é perpendicular à distância ou a distância que é perpendicular à força, senhores. Belezinha? As condições de equilíbrio aqui, ó, que eu falei lá no início. É a condição de equilíbrio de translação, beleza? Quando a gente fala em condição de equilíbrio de translação, é quando o somatório das forças sobre o corpo é igual a zero. O que significa isso? A força resultante tem que ser igual a zero. E o equilíbrio de rotação. O que é o equilíbrio de rotação? É quando o somatório dos momentos em relação a um ponto do corpo for igual a zero. Show de bola? Então, quando o somatório dos momentos for igual a zero, beleza? E quando a força resultante for igual a zero, nós vamos ter um corpo extenso em equilíbrio, belezinha? Se ele falar só de ponto material, é só essa condição. Se ele falar de corpo extenso, tem que ser as duas condições. Show de bola? Questão aí, ó. Questão da EA. Vamos ver? O que ele fala pra gente aí? É uma barra de 6 metros de comprimento e de massa desprezível, é isso? É montada sobre um ponto de apoio O, conforme pode ser visto na figura. Um recipiente cúbico de paredes finas e de massa desprezível, com 20 cm de aresta, é completamente cheio de água. Em seguida, é colocado preso a um fio na extremidade. A intensidade da força em newtons aplicada na extremidade da barra para manter o equilíbrio vamos lá, aí ele adote um modo de aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico e o fio que prende o recipiente a recipiente cúbico é ideal de massa desprezível. Então vamos lá, senhores. O que nós teremos aqui? Aqui eu tenho a força-peso desse cubo, correto? E do outro lado ali eu tenho a força F que está sendo aplicada na extremidade esquerda daquela barra, correto? Então, como essa barra tem equilíbrio, eu posso aplicar as duas condições. A força resultante ser igual a zero e o somatório dos momentos em relação a um ponto tem que ser igual a zero. Beleza? Então, o ponto que eu vou escolher é esse ponto O aqui, ó. Tranquilo? Olha o que acontece, senhores. Quando houver apenas duas forças atuando sobre o corpo, você não irá precisar saber quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo. Show de bola? Porque se só tem duas forças atuando, o que vai acontecer? Uma tem que ser positiva e a outra tem que ser negativa. Show de bola? Sendo assim, os momentos vão ter que ser iguais. Então, quando eu tiver duas forças atuando sobre o corpo, você vai igualar os momentos. O momento de uma força vai ter que ser igual ao momento da outra. Então, o momento da força F vai ter que ser igual ao momento da força peso. Show de bola? A força peso, como é que a gente calcula? É a massa vezes a gravidade, não é isso? A densidade, ela é a razão da massa sobre o volume,
beleza? Densidade é massa vezes volume. Então, logo, a minha massa é o produto da densidade vezes o volume. Então, aqui, ó, no lugar da massa, eu vou substituir pela densidade vezes o volume e eu vou multiplicar pela gravidade. Quanto é que vale a densidade da água? Vale 1 grama por centímetro cúbico, beleza? Então, aqui, ó, 1 grama por centímetro cúbico. O volume, ele falou que é um cubo, né? Então, o volume de um cubo é a aresta ao cubo, não é isso? Então, vou pegar aquele valor de 20 e vou elevar ao cubo. E a gravidade é 10, belezinha? Só em termos de unidades, senhores. Olha aqui, a densidade, grama por centímetro cúbico, não é isso? O volume, aqui, ó, a aresta está em centímetro, então aqui vai ser centímetro ao cubo, beleza? E a gravidade é metro por segundo ao quadrado, tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Quando eu simplifico aqui, ó, centímetro cúbico com centímetro cúbico, o que vai acontecer? A minha massa, beleza? Que eu vou encontrar ali, na verdade, é força-peso, a massa ela vai estar em grama, correto? Então, essa massa não pode estar em grama. Vou ter que converter ela para quilo, belezinha? Então, como é que eu faço isso, senhores? Você já pode fazer isso antes de resolver a conta. Por exemplo, olha aqui, ó. Se eu pegar a densidade da água no sistema internacional, a densidade da água no sistema internacional é 1 grama por centímetro cúbico, que não é o sistema internacional. O sistema internacional é 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Beleza? Isso é no sistema internacional. A aresta, vamos lá, é centímetro ao cubo, não é isso? Como é que eu converto centímetro ao cubo para metros cúbicos? Olha só, o centímetro é 10 elevado a menos 2. Quando eu elevo isso ao cubo, isso é potência de potência. Então, vai ficar 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Beleza? Eu converti tudo para o sistema internacional. Então, olha aqui, ó. Quem vai ser a força-peso desse cara? É a densidade, que é 10 ao cubo. Beleza? O volume, eu vou pegar 20 ao cubo e vou multiplicar por 10 elevado a menos 6, vezes a gravidade, que é 10. Tranquilo? Quanto é que vai dar essa conta aqui, senhores? Vamos lá, devagarzinho. 10 ao cubo vezes 10 elevado a menos 6. Isso vai dar 10 elevado a menos 3. Não, tem um 10 aqui também, né? Então, aqui, ó, 20 ao cubo. Vamos fazer 20 ao cubo? Melhor, né? 20 ao cubo é 2 ao cubo, que é 8, beleza? Vezes 10 ao cubo. Tranquilo? Aí eu tenho, ó, esse 10 ao cubo aqui da frente. Eu tenho 10 elevado a menos 6 e tenho esse 10 aqui. Tranquilo? Então, olha só. 10 ao cubo vezes 10 ao cubo é 10 a sexta, não é isso? Repete a base e soma o expoente. Com 10 elevado a menos 6, isso vai morrer, vai zerar. Vezes 10, isso aqui vai dar 80. Beleza? Então, 80 é a força-peso ali daquele bloco com água. Tranquilo? Então, aqui, ó, momento para essa força F é a força vezes a distância, que é perpendicular à força em relação àquele ponto O, que é 2. Momento para a força-peso é o valor da força-peso vezes a distância da força-peso perpendicular àquela força até o ponto O, que é 4. A força F é o que a gente quer saber, não é isso? Posso simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 4, aqui vai dar 2, não é isso? A força-peso a gente encontrou ali que é 80, quando a gente multiplica por 2, isso vai dar 160 newtons. É o nosso gabarito. Show de bola? Centro de massa, senhores. O que é o centro de massa? O centro de massa é um ponto do corpo onde ele concentra toda a massa do corpo, senhores. Belezinha? Quando o nosso corpo for homogêneo, esse centro de massa ele vai coincidir com o centro geométrico do corpo. Então, olha aqui, ó. Corpo homogêneo, o centro de massa coincide com o centro geométrico.
Se o nosso corpo não for homogêneo, então aqui ó, tem uma barra que parte dela é feita de chumbo e parte dela é feita de alumínio. Então o centro de massa ele vai ser deslocado para a região onde concentra mais massa. Tranquilo? Como é que a gente vai encontrar a posição do centro de massa para um sistema de partículas, senhores? É uma média ponderada. Então, aqui ó, tem várias partículas, P1, P2, P3 e P4, beleza? E para encontrar a posição do centro de massa, a gente vai encontrar a posição do centro de massa na direção X, na direção Y e na direção Z, beleza? Então, ó, eu vou pegar para o ponto 1, vou pegar a massa daquele ponto, vezes a coordenada x1 dele, mais para o ponto 2, a massa, vezes a coordenada x dele, e por aí vai, beleza? E vou dividir pela soma das massas. Já na direção y, eu vou pegar o valor da massa, coordenada y1 daquele ponto, mais massa daquele ponto 2, coordenada y2 e por aí vai, belezinha? E vou dividir pela soma das massas. Na direção z, a mesma coisa, belezinha? Massa vezes a posição z1, massa m2 vezes a posição z2 e por aí vai, e dividido pela soma das massas. Então, isso é uma média ponderada. Quer ver só? A velocidade do centro de massa vai ser mais ou menos parecido. Eu vou pegar a massa daquele ponto e multiplicar pela velocidade dele, 1. A massa m2, velocidade v2 e por aí vai, dividido pela soma das massas. Quando eu multiplico aqui, ó, massa vezes v1, esse é a quantidade de movimento 1. Massa v2 é a quantidade de movimento 2 e por aí vai. Então, isso aqui de cima é o somatório da quantidade de movimento total do corpo. Sobre M1 mais M2 mais M3 sobre todas as massas, isso vai me fornecer a massa total. Então, a velocidade do centro de massa vai ser a quantidade de movimento total dividido pela massa total. A aceleração vai ser a massa M1 vezes a aceleração 1, M2 vezes a aceleração 2 e por aí vai, dividido pela soma das massas também. Belezinha? Então, ó, quando eu multiplico massa vezes aceleração, isso me fornece a minha força externa que vai estar atuando sobre o meu corpo. Então, a aceleração do centro de massa vai ser igual à força externa sobre a massa total, somatório das massas. Tranquilo? Vamos ver a questãozinha aí, ó. Questãozinha da EA, senhores. O que ele fala pra gente? O centro de massa, SM, é definido como um ponto geométrico no qual se pode considerar toda a massa do corpo ou de um sistema físico em estudo. Na figura a seguir, tem-se 3 partículas, A, B e C, contidas em um mesmo plano e de massas respectivamente iguais a 1, 2 e 2 quilos. As coordenadas em metros de cada posição são dadas nos eixos x e y, dispostos na figura, no gráfico da figura. Portanto, as coordenadas do centro de massa do sistema na sequência x do centro de massa e y do centro de massa será... Então, vamos lá. Muita calma nessa hora. Vamos fazer separadamente para x e para y. Belezinha? Então, para x... Opa, cadê minha caneta? Está aqui. Coordenada x do centro de massa. Vou pegar a massa da partícula A vezes a coordenada x dela, mais a massa da partícula B vezes a coordenada x dela, mais a massa da partícula C vezes a coordenada x dela, e vou dividir pela soma das massas, MA mais MB mais MC. Tranquilo? Então, aqui, ó, o x do centro de massa vai ser massa do A, é 1 kg, tá aqui. Qual é a coordenada x do A? A coordenada x é 4, mais massa do B, que é 2, coordenada x do ponto B, ó, é 2, mais a massa do C, que é 2, vezes a coordenada x do C, que é 6. E vou somar e dividir pelas massas, né? Somatório das massas. 1 mais 2 mais 2. Tranquilidade até aí?
Então agora é continha, né? Aqui, ó. 4 vezes 1 é 4, 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 6, isso aqui vai dar 12, correto? Sobre 4, 2 mais 2, 4, mais 1, 5, não é isso? Então isso aqui vai dar, ó, 4 mais 4, 8, 8 mais 12, isso aqui vai dar 20, não é isso? E 20 por 5, isso vai dar 4. Então a coordenada x já vale 4. Então já elimina aqui, ó, letra A e letra B. A coordenada y do centro de massa, o que eu vou fazer? Massa A vezes a coordenada YA, massa B vezes a coordenada YB, mais a massa C vezes a coordenada YC. E vou dividir pelo somatório das massas. MA mais MB mais MC. Tranquilo? Então, Y no centro de massa, quem ele vai ser? Ele vai ser aqui a razão. MA vale 1, coordenada Y do A vale 2, mais MB, que é 2, coordenada Y do B, ó, é 1, mais MC, MC é 2, coordenada Y do C é 3, ó. E vou dividir pelo somatório das massas. 1 mais 2 mais 2. Correto? Então vamos lá. Ó. Quanto é que vai dar isso aqui? 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 2 é 6, não é isso? Sobre 5. 6 mais 4, isso vai dar 10. E 10 dividido por 5, isso vai dar 2. Então, a coordenada x vale 4 e a coordenada y vale 2. Gabarito letra C, né, senhores? C de quê? C de sacola, né, senhores? Excelente. Tá voando, querido. Centro de gravidade, senhores. O que é o centro de gravidade? Se o centro de massa é o ponto onde concentra toda a massa do corpo, o centro de gravidade é o ponto onde concentra a força-peso daquele corpo, beleza? E toda vez que o nosso corpo for homogêneo, esse centro de gravidade vai coincidir com o centro geométrico daquele corpo. Então, aqui na nossa barra homogênea, a força-peso aqui vai estar na metade dessa barra. No disco, a mesma coisa. Na placa, ó, a mesma coisa. E por aí vai. Show de bola? Então, sempre que o nosso corpo for homogêneo, a força-peso desse corpo, total desse corpo, vai se encontrar no centro geométrico dele. Safo? Vamos ver isso aí, aplicado na questãozinha da IA? O que ele fala pra gente ali, ó? 2 garotos decidem brincar de gangorra usando uma prancha de madeira de massa igual a 30 kg. Então, essa aqui é a massa da prancha. E 4 metros de comprimento sobre um apoio conforme mostrado na figura. Sendo que um dos garotos tem a massa de 60 kg e o outro tem a massa de 10 kg. Então, esse cara aqui tem a massa de 60, né, que é o maior. O outro tem a massa de 10 kg, que é o menor. Beleza? Qual a distância em metros do apoio da extremidade em que o garoto de maior massa é a extremidade em metros em que o garoto de maior massa? Beleza? Então, ele quer saber a distância em metros do apoio, que é esse ponto, à extremidade onde está o garoto de maior massa. Então, ele quer saber essa distância aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. As forças. Eu vou ter aqui a força-peso desse garoto aqui de menor massa. Vou botar assim, peso de Mzinho. E tem a força-peso desse cara aqui que tem a maior massa. Então, vou botar peso de Mzão. E tem o peso da prancha. É isso? A prancha tem a massa, então essa prancha tem a força-peso. Correto? Então, vamos lá, senhores. Quais as forças vão realizar momento em relação a esse ponto? Tranquilo? Ou você pode utilizar o seguinte, ó, somatório dos momentos é igual a zero, ou os somatórios dos momentos no sentido horário, em relação a um ponto, tem que ser igual ao somatório dos momentos no sentido anti-horário. Beleza? Ou você usa de cima ou usa de baixo. Vai dar a mesma coisa. Tranquilo? Então, por exemplo, aqui, ó,
quais as forças vão realizar um momento no sentido horário e quais as forças vão realizar um momento no sentido anti-horário em relação àquele ponto O. Vem comigo então. Se eu pego aqui essa força peso de Mzinho em relação àquele ponto O, ela vai provocar uma rotação no sentido anti-horário. A força peso da prancha vai provocar uma rotação no sentido anti-horário. E a força peso do garoto que tem a maior massa, em relação àquele ponto O, provoca uma rotação no sentido horário. Então essa aqui é horário e as outras duas são anti-horário. Belezinha? Então vamos lá. Ó. O que é o momento? A gente viu que o momento é o produto da força vezes a distância, não é isso? Então, qual é a distância dessa força peso desse garoto até ao meu ponto ali de rotação? Correto? Eu sei que a força peso ela está na metade da barra, não é isso? Então ela vai dividir, ó, se a barra tem 4 metros, eu vou ter aqui, ó, 4 metros para a esquerda, 4 metros, 2 metros para a esquerda e 2 metros para a direita. A força peso está no meio da barra, beleza? Show de bola. Aí, eu vou ter o seguinte, senhores. Eu vou ter que essa distância aqui, ó, é a distância que eu não sei, não é isso? Que eu vou chamar de x, correto? E eu sei que essa distância toda aqui, ó, vale 2, não é isso? Se essa distância toda aqui vale 2, só essa distância aqui, ela vale quanto? Só essa aqui que eu vou pintar, ó. Essa aqui vale 2 menos x, não é isso? Safo até aí? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui o momento das forças no sentido horário. No sentido horário, você vai ter peso de Mzão, e no anti-horário você vai ter o peso de Mzinho mais o peso da prancha. Como é que a gente vai calcular o momento? É a força vezes a distância, correto? A distância dessa força até esse ponto é a minha distância x aqui, ó, que eu quero saber. A distância aqui, ó, para o Mzinho, vou colocar o valor da força. Qual é a distância dessa força até esse ponto? A distância vai ser 2, que é esse daqui, né? Mais 2 menos x. 2 mais 2 menos x. Correto? Agora, para o peso da prancha, qual vai ser a distância que a gente vai utilizar? O peso da prancha em relação ao ponto de rotação, então a distância de 2 menos x. Belezinha? Então vamos colocar as forças. Quais as forças a gente não sabe? A gente sabe todas as forças, né? A gente só quer saber a distância x. Aqui, ó, o cara de maior massa, ele tem uma massa de 60 kg, então o peso vai ser 600. Peso é massa vezes gravidade, correto? O de menor massa, ele tem a massa de 10 kg, então o peso vai ser 100. É isso? Massa vezes gravidade. Aqui vai dar, ó, 2 mais 2, 4. 4 menos x. Não é isso? O peso da prancha. A prancha tem 30 kg, ó. Então o peso vai ser 300. Então 300 vezes 2 menos x. Tranquilo? Vamos lá. 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Foi embora, não é isso? Aqui vai dar, ó, 6x. Aqui vai dar 4 menos x, mais, aqui tem que fazer a distributiva. Vamos aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos x, menos 3x. Então, você vai ter, ó, menos x com menos 3x, menos 4x. Passa ao outro lado, vai dar mais 4x, não é isso? 6x mais 4x, isso vai dar 10x. Show de bola? Pegou a visão? Menos x com menos 3x, menos 4x. Passa para o outro lado, vai trocar o sinal, vai ficar mais 4x. Mais 4x mais 6 vai dar 10. E desse lado aqui, quanto que eu tenho? 6 mais 4, não é isso? 6 mais 4 também é 10. E 10 simplifica com 10.
Quanto é que vai dar o nosso x? X igual a 1 gabarito letra A. Safo, senhores. Equilíbrio estável, senhores. O que é o equilíbrio estável? O equilíbrio estável é o equilíbrio que, quando um corpo, após ter sido abandonado, de ser tirado ali ligeiramente da posição de equilíbrio dele, alguma força age procurando trazê-lo de volta à sua posição. Então, olha aqui, ó. O equilíbrio estável, quando eu tiro esse corpo aqui, ó, da posição de equilíbrio dele, ele vai retornar para a mesma posição onde ele estava. O equilíbrio instável, o que vai acontecer? É quando eu tenho ali um corpo abandonado, é isso? E quando eu faço uma mínima força sobre ele, ele vai sair dessa posição de equilíbrio. Então, olha aqui, ó. Eu tenho esse corpo na posição de equilíbrio dele ali, e a mínima força que eu faço, ele já sai da sua posição de equilíbrio. Esse é um equilíbrio estável. E você tem um equilíbrio indiferente. O equilíbrio diferente é quando o corpo está ali na sua posição de equilíbrio e vai continuar na sua posição de equilíbrio, beleza? Se nenhuma força ali atuar sobre ele, tranquilo? Alavanca, senhores, vamos lá? Nas alavancas, o que nós iremos ter aqui? As alavancas, elas são utilizadas para ampliar a intensidade das forças que nós iremos ali aplicar sobre elas, beleza? E elas servem para operar, e elas necessitam de um ponto de apoio que a gente vai denominar fulcro, beleza? Então, toda alavanca ela vai ter um ponto de apoio, tranquilo? O que ela vai ter também? Uma força potente, que é uma força exercida na alavanca por quem utiliza, e vai ter uma força de resistência, que é a força que se pretende vencer com a alavanca, tranquilo? Então, nós teremos o ponto de apoio, ou fulcro, a força potente e a força resistente, beleza? Todas as alavancas vão ter que ter esses 3 pontos, tranquilo? Aí nós temos a alavanca interfixa. O que é a alavanca interfixa? É quando o fulcro ou o ponto de apoio ele vai ficar entre a força potente e a força resistente, beleza? Então aqui, ó, a força potente é onde eu vou fazer a força aqui, ó, para movimentar a minha alavanca, e a força de resistência está sendo causada pelo objeto que eu coloco aqui na outra extremidade desse alicate, tranquilo? Então observa aqui, ó, eu tenho aqui o meu ponto fixo ou ponto de apoio entre a força resistente e a força potente. Na condição de equilíbrio, o que nós teremos aqui? Ó? Que a força potente vezes a distância dessa força potente até o fulcro vai ter que ser igual à força de resistência vezes a distância da força de resistência até aquele fulcro, beleza? Condição de equilíbrio. O que a gente está fazendo aqui? Igualando os momentos, tá? E o que você observa aqui nessa alavanca interfixa? Que a força de resistência ela vai ser maior do que a força potente. Então, para movimentar essa alavanca, você vai fazer uma força menor e a força de resistência ali vai ser maior. Show de bola? Já na alavanca interresistente, a força de resistência ela vai estar entre o ponto de apoio e a força potente. É o caso aqui, ó, do quebrador de nozes, belezinha? Aqui numa extremidade, onde você vai exercer a força potente, a força de resistência aqui, ó, ela está aqui no meio, vai ser causada pela nozes, e o fulcro, ou ponto de apoio, está aqui na outra extremidade. Então, observa aqui comigo no desenho. Aqui está o nosso ponto de apoio, correto? Aqui está a força potente que vai ser exercida ali pela mão da pessoa, e aqui está a força de resistência, que vai ser o objeto que você vai colocar aqui no meio. Show de bola? O que nós temos aqui de condição de equilíbrio? A força potente vezes a distância dessa força potente até o ponto de apoio vai ter que ser igual à força de resistência vezes a distância dessa força de resistência até o ponto de apoio, que é o nosso fulcro. Belezinha? E o que vai acontecer nessa alavanca interresistente, galera? Nessa alavanca interresistente, a força de resistência, olha aqui, ela vai ser maior do que a força
potente. Tranquilo? Já a alavanca interpotente é quando a força potente ela vai estar entre o ponto de apoio, que é o fulcro, e a força de resistência, que é onde você vai lá pegar o seu objeto, que é o caso da pinça. Na pinça, a força potente está aqui, ó, entre o ponto de apoio, ou fulcro, e a força resistente. Belezinha? Então, vamos lá. Ó. Força potente, ó, ela está entre o ponto de apoio e a força de resistência. Condição de equilíbrio. Força potente vezes a distância da força potente até o fulcro vai ter que ser igual à força de resistência vezes a distância da força de resistência até o fulcro. Belezinha? Isso aqui vai ser igual para as três, tá? Para as três alavancas, você vai usar essa condição de equilíbrio aí. E novamente aqui, ó, a força potente é maior do que a força de resistência. Nesse caso, a força potente é maior do que a força de resistência. Belezinha? Aqui tem alguns exemplos de alavancas, ó. Interfixas, interresistentes e interpotentes. Interfixa, você tem aqui a tesoura, né? Interresistente, você tem aqui, ó, o que a gente viu lá, o quebrador de nozes. Você tem aqui, ó, carrinho de mão. Interpotente, você tem aqui o pegador de macarrão, a vara de pescar, beleza? Nosso braço aqui, ó, também dá uma alavanca interpotente, belezinha? E vamos de questão. O que ele fala pra gente aí, ó? Pedro, quando foi com a namorada em um restaurante para consumir um sushi, entretanto, não sabia utilizar os palitos tradicionais para pegar os alimentos. O garçom, então, forneceu palitos alternativos presos em uma das extremidades. Assim, podia utilizá-los como mostra a figura abaixo. Com base no exposto, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase a seguir. O conjunto de palitos do Pedro, dado a Pedro, funciona como uma alavanca. Então, olha aqui, ó. A força potente vai fazer aonde? No meio, não é isso? Se a força potente ele faz no meio, é uma alavanca interpotente. É isso? Então, ó, a alavanca interpotente já cancela aí, ó, letra B e letra C, correto? Alavanca interpotente. Dessa forma, a força aplicada por Pedro nos palitos, né, é maior do que a força aplicada pelos palitos sobre o sushi, né? A força potente é maior do que a força de resistência. Tranquilo? Então, o nosso gabarito ali, gabarito letra A. Tranquilo? Foi, senhores? Entendido aí? O que você vai fazer agora? Vai pegar aquela nossa listinha e vai fazer os exercícios, colocando em prática tudo que a gente viu até agora. Show de bola? Então é importante você voltar aí nas questões que a gente fez, nas resoluções que a gente fez, anotar os pontos principais lá de resolução da questão e refazê-las também. É importante refazer as questões que a gente já fez. Tranquilo? Tamo junto, senhores, e até a próxima. Valeu, abraço!